Olá, meu nome é Glaucio. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou trazer para vocês aqui no canal do Buscador. Nesse primeiro vídeo, eu trago para vocês a história de Muskil Gusha, um importante conto de ensinamento da tradição Sufi. É uma história que deve ser contada às quintas-feiras à noite, preferencialmente. Ela vem sendo contada durante muitos anos em qualquer parte do planeta, sempre às quintas-feiras. E como toda boa história, começa sempre com Era uma vez. A história de Muskil Gusha. Era uma vez, a menos de 1000 milhas daqui, um pobre lenhador viúvo que vivia com sua pequena filha. Todos os dias costumava ir alto às montanhas cortar lenha, que levava para casa e atava em feixes. Depois da primeira refeição, caminhava até o povoado mais próximo, onde vendia a lenha e descansava um pouco antes de voltar para casa. Um dia, ao chegar em casa, já muito tarde, a menina lhe disse: "Pai, de vez em quando gostaria de ter uma comida melhor, em maior quantidade e mais variada." "Está bem, minha filha," disse o velho. "Amanhã levantarei mais cedo do que de costume, irei mais alto nas montanhas onde há mais lenha, e trarei uma quantidade maior do que a habitual. Voltarei mais cedo para casa, atarei os feixes mais depressa, e irei logo ao povoado vendê-los para conseguirmos mais dinheiro. E lhe trarei uma porção de coisas deliciosas." Na manhã seguinte, o lenhador levantou-se antes da aurora e partiu para as montanhas. Trabalhou arduamente, cortando lenha, e fez um feixe enorme, que carregou nos ombros até a sua casa. Ao chegar em casa, era ainda muito cedo, então colocou a carga no chão e bateu à porta, dizendo: "Filha, filha, abra a porta. Estou com sede e fome. Preciso comer alguma coisa antes de ir ao mercado." Mas a porta continuou fechada. O lenhador estava tão cansado que se deitou no chão ao lado do feixe de lenha e logo adormeceu. A menina, esquecida da conversa da noite anterior, dormia profundamente. Quando o lenhador acordou, algumas horas depois, o sol já estava alto. Bateu novamente a porta e disse: "Filha, filha, abra logo. Preciso comer alguma coisa antes de ir ao mercado vender a lenha, pois já é muito mais tarde do que de costume." Mas a menina, que tinha esquecido completamente a conversa da noite anterior, tinha se levantado, arrumado a casa e saíra para dar um passeio. Em seu esquecimento, e supondo que o pai já tivesse ido para o povoado, deixou a porta da casa fechada. Assim, o lenhador disse a si mesmo: "Já é muito tarde para ir à cidade. Voltarei para as montanhas e cortarei outro feixe de lenha, que trarei para casa, e amanhã terei carga em dobro para levar ao mercado." O lenhador trabalhou duro aquele dia, cortando e enfeixando lenha nas montanhas. Já era noite quando chegou em casa com a lenha nos ombros. Pôs o feixe atrás da casa, bateu à porta e disse: "Filha, filha, abra a porta. Estou cansado e não comi nada o dia todo. Trago uma dupla carga de lenha que espero levar ao mercado amanhã. Preciso dormir bem essa noite para recuperar minhas forças." Mas não houve resposta, pois a menina, sentindo muito sono ao voltar do passeio, preparou sua comida e foi para a cama. A princípio, ficara preocupada com a ausência do pai, mas tranquilizou-se logo, pensando que ele passaria a noite no povoado. Cansado, faminto e com sede, vendo que não podia entrar em casa, o lenhador deitou-se novamente ao lado da lenha. Apesar de preocupado com o que poderia estar acontecendo com a filha, não conseguiu ficar acordado. Adormeceu logo. Mas, como estava com muito frio, muita fome e muito cansado, acordou bem cedo na manhã seguinte, antes mesmo de o dia clarear. Sentou-se, olhou ao redor, mas não conseguiu ver nada. Mas, nesse momento, aconteceu uma coisa estranha. Pareceu-lhe ouvir uma voz que dizia: "Depressa, depressa, deixa a tua lenha e vem por aqui. Se necessitas muito e desejas pouco, terás uma refeição deliciosa." O lenhador levantou-se e caminhou em direção de onde vinha a voz. Andou, andou e andou, mas nada encontrou. Então sentiu mais cansaço, frio e fome do que antes,
e além do mais estava perdido. Tivera muitas esperanças, mas isso não parecia tê-lo ajudado. Ficou triste, com vontade de chorar, mas percebeu que chorar também não o ajudaria. Assim, deitou-se e adormeceu. Logo depois acordou novamente. Sentia frio e fome demais para poder dormir. Foi então que lhe ocorreu narrar a si mesmo, como se fosse um conto, tudo o que tinha acontecido desde que a filha lhe pedira um tipo de comida diferente. Mal terminou de contar a história, pareceu-lhe ouvir outra voz, vinda de algum lugar do alto, como saísse do amanhecer, que dizia: velho homem, que fazes sentado aqui? Estou me contando minha própria história, respondeu o lenhador. E qual é? O lenhador repetiu sua narração. Muito bem, disse a voz, e a seguir lhe pediu que fechasse os olhos e subisse um degrau. Mas não vejo degrau algum, disse o velho. Não importa, faz o que te digo, ordenou a voz. O homem fez o que lhe fora ordenado. Mal fechou os olhos, descobriu que estava de pé, e levantando o pé direito, sentiu que debaixo dele havia algo semelhante a um degrau. Começou a subir o que parecia ser uma escada. De repente os degraus começaram a mover-se. Moviam-se muito rapidamente. E a voz lhe disse: não abra os olhos até que eu te ordene. Não se passara muito tempo quando a voz mandou que o velho abrisse os olhos. Ao fazê-lo, o lenhador achou-se num lugar que parecia um deserto, com um sol escaldante acima dele. Estava rodeado de montes e montes de pedrinhas, de todas as cores, vermelhas, verdes, azuis e brancas. Mas parecia estar só. Olhou em volta e não conseguiu ver ninguém. Então a voz começou a falar de novo. Apanha todas as pedras que puderes, fecha os olhos e desce os degraus. O lenhador fez o que lhe mandavam, e quando a voz ordenou que abrisse os olhos novamente, encontrou-se diante da porta de sua própria casa. Bateu à porta e a sua filha veio atender. Ela lhe perguntou por onde ele tinha andado, e o pai lhe contou o ocorrido, embora a menina mal entendesse o que ele dizia, porque tudo lhe parecia muito confuso. Entraram em casa e a menina e seu pai repartiram a última coisa que lhes restava para comer, um punhado de tâmaras secas. Quando terminaram a comida, o velho achou que estava novamente ouvindo uma voz igual àquela que o mandara subir os degraus. Embora ainda não o saibas, disse a voz, foste salvo por Muskil-Gushá. Lembra-te, Muskil-Gushá está sempre aqui. Promete a ti mesmo que todas as quintas-feiras à noite comerás umas tâmaras e darás outras a alguma pessoa necessitada, a quem contarás a história de Muskil-Gushá. Ou darás um presente em seu nome a alguém que ajude os necessitados. Promete que a história de Muskil-Gushá nunca será esquecida. Se fizeres isso, e o mesmo fizerem as pessoas a quem contares a história, os que tiverem verdadeira necessidade sempre encontrarão o seu caminho. O lenhador então colocou todas as pedras que havia trazido do deserto num canto do casebre. Pareciam simples pedras e ele não soube o que fazer com elas. No dia seguinte, levou os seus 2 enormes feixes de lenha ao mercado e os vendeu facilmente por ótimo preço. Ao voltar para casa, levava para sua filha uma porção de iguarias deliciosas que ela jamais havia provado antes. Quando terminaram de comer, o velho lenhador disse: agora vou lhe contar a história de Muskil-Gushá. Muskil-Gushá significa o dissipador de todas as dificuldades. Nossas dificuldades desapareceram por intermédio de Muskil-Gushá e devemos lembrá-lo sempre. Durante uma semana, o homem seguiu sua rotina. Ia às montanhas, trazia lenha, comia alguma coisa, levava a lenha ao mercado e a vendia. Sempre encontrava comprador sem dificuldade. Mas chegou a quinta-feira seguinte, como é comum entre os homens, o lenhador se esqueceu de contar a história de Muskil-Gushá.
Nessa noite já tarde apagou-se o fogo na casa dos vizinhos, e como não tinha com que voltar a acendê-lo, foram à casa do lenhador e disseram: Vizinho, vizinho, por favor, dê-nos um pouco de fogo dessas suas lâmpadas maravilhosas que vemos brilhar através da janela. Que lâmpadas? Perguntou o lenhador. Venha cá e veja, responderam. O lenhador saiu e viu claramente a variedade de luz que, vindas de dentro, brilhavam através de sua janela. Entrou e viu que a luz saía do monte de pedras que havia posto num canto. Mas os raios de luz eram frios e era impossível usá-los para acender fogo. Então tornou a sair e disse: Sinto muito, vizinhos, não tenho fogo. E bateu-lhes a porta no nariz. Os vizinhos ficaram muito aborrecidos e surpresos e voltaram para casa resmungando. Mas aqui eles abandonam nossa história. Rapidamente, o lenhador e sua filha, com medo que alguém visse o tesouro que possuíam, cobriram as brilhantes luzes com todos os trapos que encontraram. Na manhã seguinte, ao destampar as pedras, descobriram que eram gemas luminosas e preciosas. Uma a uma, levaram-nas às cidades dos arredores, onde as venderam por um preço enorme. Então, o lenhador decidiu construir um esplêndido palácio para ele e sua filha. Escolheram um lugar que ficava exatamente na frente do castelo do rei de seu país. Pouco tempo depois, um edifício maravilhoso estava construído. O rei tinha uma filha muito bonita, que uma manhã, ao acordar, viu o castelo que parecia de contos de fadas bem em frente ao do seu pai. Muito surpresa, perguntou aos seus criados: Quem construiu esse castelo? Com que direito fazem uma coisa dessas tão perto do nosso lar? Os criados saíram e investigaram. Ao regressar, contaram à princesa tudo o que conseguiram saber. A princesa, muito zangada, mandou chamar a filha do lenhador. Porém, quando as duas meninas se conheceram e se falaram, logo tornaram-se boas amigas. Encontravam-se todos os dias e iam nadar e brincar juntas num regato que o rei mandara fazer para a princesa. Alguns dias depois do primeiro encontro, a princesa tirou um colar lindo e valioso e pendurou-o numa árvore à beira do regato. Na volta, esqueceu-se de apanhá-lo, e ao chegar em casa pensou que o tinha perdido. Refletindo melhor, porém, concluiu que tinha sido roubado pela filha do lenhador. Contou tudo ao pai, que mandou prender o lenhador e confiscou-lhe todos os bens. O homem foi posto na prisão e sua filha levada para um orfanato. Como era de costume no país, depois de algum tempo, o lenhador foi retirado de sua cela e levado para a praça pública, onde o acorrentaram a um poste, tendo pendurado ao pescoço um cartaz onde se lia: É isto que acontece a quem rouba dos reis. A princípio, as pessoas juntavam-se à sua volta, zombando dele e atirando-lhe coisas. O lenhador estava muito infeliz. Porém, como é comum entre os homens, logo se acostumaram com o velho sentado junto ao poste e lhe prestavam cada vez menos atenção. Às vezes lhe atiravam restos de comida, às vezes nem isso. Uma tarde, ouviu alguém dizer que era quinta-feira. De imediato veio-lhe à mente o pensamento de que logo seria a noite de Muskil-Gushá, o dissipador de todas as dificuldades, a quem há tanto tempo se esquecera de comemorar. No mesmo instante em que esse pensamento lhe chegou à mente, um homem caridoso que passava jogou-lhe uma moeda. Generoso amigo, chamou o lenhador, você me deu dinheiro que para mim não tem utilidade alguma. Mas se em sua generosidade puder comprar uma ou duas tâmaras e vir sentar-se comigo para comê-las, eu lhe ficaria eternamente grato. O homem saiu e comprou algumas tâmaras, sentou-se ao lado e comeram juntos. Ao terminar, o lenhador contou-lhe a história de Muskil-Gushá. Acho que você deve estar louco, disse o homem generoso. Mas era uma pessoa compreensiva e também enfrentava dificuldades. Ao chegar em casa, depois desse incidente, percebeu que todos os seus problemas estavam resolvidos. E isso o fez
pensar mais seriamente a respeito de Muskil-Gushá. Mas aqui ele deixa a nossa história. No dia seguinte, pela manhã, a princesa voltou ao lugar onde se banhara. E quando ia entrar na água, viu no fundo do regato uma coisa que parecia ser o seu colar. Porém, no momento em que ia apanhá-lo, espirrou, jogou a cabeça para trás e viu que o que tomara por seu colar era apenas o reflexo dele na água. O colar estava pendurado no galho de uma árvore, no mesmo lugar onde o tinha deixado há muito tempo. Emocionada, apanhou-o e foi correndo contar ao rei o acontecido. Este ordenou que o lenhador fosse posto em liberdade e que lhe pedissem desculpas em público. Tiraram a menina do orfanato e todos viveram felizes para sempre. Estes são alguns dos incidentes da história de Muskil-Gushá. É um conto muito longo que nunca termina. Tem muitas formas de ser contadas e algumas não são chamadas de história de Muskil-Gushá e por isso as pessoas não a reconhecem como tal. Mas é por causa de Muskil-Gushá que sua história é lembrada por alguém em alguma de suas formas, em algum lugar do planeta, onde quer que haja pessoas. Assim como vem sendo contada, vai ser contada para sempre. Você quer repetir a história de Muskil-Gushá nas noites de quinta-feira e assim ajudar o trabalho de Muskil-Gushá?